Olá, eu me chamo Karina Almeida, sou engenheira de alimentos, sou mestre em ciência e tecnologia de alimentos, especialista em rotulagem de alimentos. E venho aqui falar para vocês como formatar a rotulagem nutricional frontal, que é um dos pilares aí da nova rotulagem nutricional, estabelecido pela RDC 429/2020 e N75/2020, que está vigente desde 9 de outubro de 2022. Caso você não me conheça, eu convido você a me seguir lá no meu Instagram, no @rotulagem.alimentos, onde eu compartilho dicas, né, insights sobre a consultoria na rotulagem de alimentos, mostro um pouquinho ali do meu trabalho e também novidades, né, principalmente das legislações. Então, vamos lá, né? Eu não vou entrar muito no conceito, porque esse vídeo, a intenção é que seja aí complementar, né, a uma aula ou um curso, né, para vocês entenderem como fazer a formatação, como que é realizar essa formatação do FOP, para que sejam aí transmitidos para os designers, para os editores, da arte, né, do rótulo. Então, você está lá, você, né, profissional da rotulagem, é quem vai realizar os cálculos da informação nutricional. E aí, você realizando os cálculos, você identificou que o seu produto ele vai ser alto em açúcar adicionado e alto em gordura saturada, de acordo com o anexo 15, né? Açúcar adicionado estiver maior do que 15 gramas de açúcar adicionados por 100 gramas do alimento, e gorduras saturadas que forem maior do que 6 gramas por 100 gramas. Então, esse produto vai ser obrigatório veicular a rotulagem nutricional frontal de alto em açúcar adicionado e alto em gordura saturada, né, desses dois nutrientes. Bom, então como que nós vamos fazer? Primeiro, nós precisamos saber a área do painel principal, né? Que é a área é a parte onde fica ali no ponto de venda, né? Mais destacado, onde se tem a marca ou o logotipo da empresa. E, né, tem que excluir as áreas de selagem e de torção. Esse conceito está lá na legislação, não vou entrar muito em conceito. Então, aqui o nosso painel principal, ele tem 8 centímetros por 17,5. Fazendo o cálculo da área, isso é importante vocês lembrarem que círculo, vocês vão ter que procurar a área do círculo, tá? Então, assim, os diferentes formatos, vocês também vão precisar da fórmula desse formato, dessa embalagem, tá bem? Então, aqui nós temos um retângulo, então é a altura vezes a largura. 8 vezes 17,5 dá 140 centímetros quadrados. Então, lá no anexo 18, estabelece que embalagens com área do painel principal maior do que 100 centímetros quadrados, pela quantidade de blocos informativos, então são 3 blocos informativos. O que são 3 blocos informativos? Quando são um nutriente crítico, são 2 blocos, 2 nutrientes críticos são 3 blocos e 3 nutrientes críticos são 4 blocos, tá? Então, isso quer dizer quais são os blocos. Então, o nosso percentual de ocupação do painel principal será 3%, o nosso símbolo, tá? Então, a área do símbolo, 140 centímetros quadrados vezes 3%, terá aí 4,2 centímetros quadrados. Lembrando também que tem outro requisito, né? Que nesse nosso painel principal, que é maior do que 100 centímetros quadrados, ele tem que ter o tamanho mínimo da fonte de 9 pontos e máximo de 15 pontos, tá? E até a legislação lá estabelece que nos casos em que o percentual de ocupação do painel principal implicar o uso de fontes inferiores ao tamanho mínimo ou superiores ao tamanho máximo, a área mínima da rotulagem nutricional frontal deve ser determinada pelo tamanho mínimo ou máximo das fontes. Então, assim, esse exemplo que eu dei, vocês vão ver que ele foi bem escolhido justamente para isso, mostrar esse desafio da questão dos tamanhos das fontes, tá? A Anvisa, ela estabelece também na IN 75/2020 toda a malha construtiva, né?
como que é construída essa rotulagem nutricional frontal, só que vocês não precisam necessariamente calcular o Y, o Z, qual que é a largura, tal, qual que é a distância, né, entre o bloco e a borda. Isso tudo é importante saber que a figura ela não é construída aleatoriamente, né? Ela precisa dessa formatação. Por quê? Para padronizar. Então, qual o tamanho, né, de todo esse bloco, enfim. Mas a Anvisa disponibilizou esse arquivo já pronto, tá? Nessa formatação, ele está num tamanho maior e a gente só vai editar para o tamanho que a gente precisa para o nosso rótulo, tá? Então, não precisa necessariamente passar a calcular o Y, o Z, enfim, tá? Isso facilita. Então, partindo aqui para o arquivo que a Anvisa disponibilizou para a gente, é esse arquivo, tá? Onde tem os símbolos, a malha construtiva, e aí nós vamos escolher aqui o símbolo que é o nosso, né? Então, nós temos aqui o alto em açúcar adicionado e alto em gordura saturada. Nós vamos abrir o arquivo, copia, né, a figura que a gente quer e vamos abrir aqui um novo, tá? Esse aqui, lembrando, coloquei esse lembrete aqui, né? A área do painel principal, 140 centímetros quadrados, o percentual de ocupação é 4,2 centímetros, e a fonte mínima 9 pontos, tá? Eu vou reduzir um pouquinho aqui, que eu tô com receio de ficar na frente desses requisitos aqui. Então, vamos lá. Que é importante, que eu quero que vocês visualizarem. Bom, nossa figura aqui principal que a Anvisa traz, ela tem o tamanho da fonte de 19 pontos, tá? Aqui, ó. Aqui onde está o cursor, 19 pontos, tá? Então, ela tem uma área gigantesca e eu preciso calcular a área mais próxima, tá? De 4,2 centímetros quadrados. Como é que eu vou fazer isso? Se vocês selecionarem tudo, vocês vão... aqui no Illustrator, que é o software que eu utilizo, ele tem essa chavinha aqui que a gente deixa presa, tá? Que ele mantém as proporções, que eu posso aumentar ou diminuir a figura e vai ser mantido a proporção toda a malha construtiva, tá? Então, eu vou diminuindo, aumentando esse tamanho e vou realizando o cálculo mesmo na calculadora para ver se eu conseguir alcançar o tamanho da área e olhar sempre o tamanho mínimo da fonte, tá bom? Então, eu já tenho mais ou menos aqui o cálculo desse que vai dar em 4,2 centímetros, a gente tem que ter aqui uma largura mas eu vou mostrar para vocês. Se eu for diminuindo ou aumentando, eu mantenho proporcionalmente. Eu também estou apertada aqui a tecla Shift, tá? Deixa eu aproximar aqui, para vocês visualizarem melhor. Aí. Então, eu diminuí aqui já, tá? E ele vai, a fonte, eu vou acompanhando o tamanho da fonte, clico, 11,94. Então, de 19 a gente já foi para 11,94. A área, né, que tá aqui, tá em... Eu vou fazendo o cálculo, ó, largura e altura. 7,7368 vezes 1,235 dá 9 centímetros quadrados. Então, está bem longe da área que eu quero de 4,2 centímetros quadrados, tá bom? Então, vamos novamente diminuir. Eu já tenho aqui o valor, né, que vai dar os 4,2, que é 5,2 de largura. A partir do momento que eu coloco aqui, ele já vem proporcionalmente com a altura. Então, se eu faço esse cálculo aqui,
5,2 centímetros vezes 0,8089, eu tenho aí 4,2 centímetros quadrados de área. Só que aí a gente vai verificar a questão da fonte, né? Se está atendendo ou não a esse requisito. Então, quando a gente clica aqui na fonte, aí, ele está menor do que 9. E aí a gente tem o requisito de um mínimo 9 pt. E o que que eu vou fazer? Vou simplesmente aumentar a fonte aqui? Não, né? Porque se eu aumento a fonte, eu não vou estar respeitando a malha construtiva. Então, o que que eu preciso? Aumentar proporcionalmente, até chegar no tamanho da fonte de 9, tá? Isso dá um trabalho? Dá, tá bom? Então, assim, porque tem que ficar na tentativa e erro aqui, aumentando, diminuindo até chegar próximo, né, ao mínimo de 9 PTs. Próximo não, no mínimo 9 PTs. Pode passar um pouquinho mais, mas tem que respeitar o mínimo, tá? Então, eu já tenho a conta aqui, né, que vai dar, que é em 5,8285 de largura e 0,9 de altura, fazendo o cálculo, 5,8285 vezes 0,9067, eu tenho aí 5,28. Mas lembra que o nosso delimitante aqui era a fonte alto em, que está em 9 pt. Se vocês verem aqui, ó, 9 pt. Tá? Então, aumentou proporcionalmente e aí eu consegui alcançar em 9 pt. Então, essa figura vai ficar maior do que o percentual de ocupação. Por quê? Porque tem que atender um mínimo de 9 pontos estabelecido para painel principal acima de 100 centímetros quadrados, tá certo? Outro exemplo. Nesse caso, a área do painel principal tendo 89,25 centímetros quadrados, então ela tem menos do que 100 centímetros quadrados, e nesse caso a gente vai olhar para uma outra condição com relação à fonte, que é entre 35 a 100 centímetros quadrados de painel principal, em que não tem tamanho mínimo da fonte e o máximo é de 9 pt. E a FOP para esses dois nutrientes, né, de 3 blocos, é 5,25%, que dá um percentual aí de 4,68%. Bom, aqui eu já reduzi, tá, a FOP, e o que eu quero mostrar para vocês? Aqui, vocês observarem o cálculo, 5,49 vezes 0,854 centímetros, eu tenho 4,68846, né? Então, a gente fica aí com 4,68 centímetros quadrados de área da FOP, tá? A área do símbolo, tá bom? E aqui, se a gente observar, então, tá no tamanho exato do percentual de ocupação. O que a gente vai observar aqui? Que eu quero aproximar, vou mostrar para vocês. Com relação ao tamanho da fonte, tá? Como não tem mínimo, aqui a fonte está abaixo do máximo, né? Que é 8,48 pt, aqui, se vocês observarem. 8,48 pt. Tá? Se fosse acima de 9, né, no máximo, se fosse acima de 9, eu teria que reduzir proporcionalmente e manter ali em 9 pt, o máximo, tá? Que é estabelecido. Então, essa aqui é uma outra condição que vocês têm que observar, tá bom? Quando é uma área de painel principal entre 35 e 100 centímetros quadrados. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Precisa ter o software. O design precisa ter esse conhecimento, tá? Vou compartilhar com vocês embaixo do vídeo
o link para acessar os modelos disponibilizados pela Anvisa, mas precisa ter o software adequado para poder trabalhar, tá? Tem o que eu conheço, o Illustrator e o CorelDRAW, tá bom? Então, esses são programas e softwares muito utilizados pelos designers. Eu agradeço a sua companhia, espero que tenha ajudado. E deixa aqui o seu like, a sua pergunta, tá? Que eu posso responder. E me siga lá no meu Instagram, @rotulagem.alimentos. Muito obrigada.